2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim: que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse texto aqui me chamou muita atenção quando eu fui pensar em uma palavra para compartilhar com vocês hoje, nesse culto tão simbólico para todos nós, tão importante para todos nós. E quando eu li esse texto, eu me deparei com essa palavra, reconciliação. Deus reconciliando o mundo com Ele. E se foi necessário haver uma reconciliação de Deus com nós, é necessário que a gente acenda um alerta, porque só é necessária a reconciliação quando tem briga, desavença. Só é possível haver reconciliação no ambiente onde há desavença. E se é necessário haver reconciliação com Deus, é porque o homem estava em desavença contra Deus? É preocupante, né, Joelson? Saber que o homem estava em desavença com Deus. Irmão, tudo bem, eu não quero desavença com ninguém, essa é a grande verdade, mas se tem alguém que eu não gostaria de ter desavença, é com Deus. A palavra diz que a gente não deve temer o homem, porque o homem, a única coisa que consegue fazer é jogar o nosso corpo na vala. Muito mais, Tiago, do que isso, nós devemos temer a Deus, que tem o poder de, além de colocar a alma, de trazer morte ao corpo, Ele tem o poder de jogar a alma no inferno. Ele é o único. Então, se tem uma coisa que eu não quero ter, desavença com Deus, irmão. Mas a palavra diz que o homem estava em desavença com o Senhor, e por isso o Senhor estabeleceu uma reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando o homem consigo mesmo. Deus quis essa reconciliação. Foi Deus o ofendido que procurou a reconciliação com o ofensor. O homem que tinha pecado contra Deus, Deus vai lá e constrói uma forma de que o homem se reconciliasse com Ele, entregando o próprio Filho na cruz. Tem uma coisa ultimamente que tem me incomodado bastante. Incomodado não é a palavra, mas não, são os significados das coisas. As ressignificações que deram para coisas que são simples e profundamente importantes para nós. Como, por exemplo, o próprio Deus e a sua igreja. O que é a igreja? Qual o significado da igreja? Qual o significado da cruz? O significado do Cristo no madeiro, com as duas mãos abertas, com os cravos nas mãos. Qual o significado? O que significa? O que significa a igreja? Quem somos nós? Os significados dessas coisas que se perdeu, as pessoas não têm mais uma resposta pronta, você não tem. Qual o significado de Jesus na cruz? Tranca o HD. Vai ter que procurar no Google. O significado de uma coisa que deveria ser pronta. Então, qual o significado disso? Qual o significado da igreja, de Jesus? Por quê que o homem vivia em pecado? Palavra pecado mesmo. Palavra pecado se tornou uma palavra religiosa. Então, tudo aquilo que a gente faz contra a religião ou contra a divindade cristã, então se chama pecado. Quando a palavra deixa muito claro que pecado é erro contra alguém. É não fazer o que era para ser feito em relação a outra pessoa. Quando o filho pródigo vai embora, lembra? O filho pródigo foi embora, ele pega a herança do pai em vida e diz assim: me dá tudo que é meu, que eu vou embora. Ele diz: eu vou embora.
Ele pega a herança antes do pai. O que deveria fazer? Qual era o certo fazer? O certo seria esperar o pai morrer, honrar o pai, auxiliar o pai na velhice, e aí depois disso tudo, pega a sua herança e segue a sua vida. Mas ele errou, ele foi ganancioso, ele pecou. Então quando ele vai embora, e quando o dinheiro acaba, porque ele foi embora gastar dinheiro em trago, gastar dinheiro em festa. Quando o dinheiro do trago acaba, quando o dinheiro da festa acaba, ele lembra que tem um pai, e ele pensa na sua cabeça, diz, eu vou lá voltar a falar com meu pai, ver se ele me recebe como jornaleiro. E o discurso que eu vou fazer para ele é esse aqui: pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Pecado é tudo aquilo que a gente faz que não deveria ser feito na nossa posição. Um pai que abandona seu filho pecou contra o filho. A esposa que mente para o marido pecou contra o marido. O filho que mente para fugir na escola pecou contra os pais. Pecado não é uma palavra religiosa, a palavra. O significado de pecado é o que nós deveríamos fazer na nossa posição e função e não fazemos. Acontece que ninguém fica próximo de alguém que pecou contra você. Porque o primeiro sinal da desavença é o afastamento. Primeiro sinal da desavença, da briga, é o afastamento. Se você briga com alguém, tem uma desavença com alguém, você se afasta dela. Fisicamente ou emocionalmente. Às vezes não dá para afastar fisicamente, quando é um casal, está na mesma casa, entrou em desavença um com o outro, vão ficar morando na mesma casa, mas afastados, não tem mais diálogo. Ou tem? Quando um peca contra o outro e fica evidente que pecou contra o outro, há um afastamento, no outro dia já não tem diálogo. E se alguém não tenta fazer a reconciliação, esse afastamento vai durando até que acontece de fato um afastamento de corpos, de família e de vida. Ninguém fica próximo de alguém que pecou contra si. É impossível. Se em algum nível se afasta. O que a palavra está dizendo é que nós pecamos contra Deus. O homem, a raça humana pecou contra Deus e ficou afastada de Deus. E o resultado de ficar afastado de Deus está aí no mundo que a gente enxerga. Porque todo afastamento de alguém gera um resultado, gera uma consequência. Quando você se afasta de alguém, gera consequência. Um filho que se afasta do pai gera uma consequência. Quantos filhos, eu vi esses dias um vídeo, por exemplo, de um irmão que brigou com o outro, se afastaram, ficaram por anos afastados, e o irmão que foi embora, que se afastou, foi chamado para voltar para a casa dele às pressas. E ele pegou o avião, sei lá, ônibus, e quando ele chegou em casa, eles tem um vídeo, eles dizendo para ele, o fulano faleceu. E ele entrou em surto. E ele certamente vai carregar uma dor emocional para o resto da vida dele. O afastamento gera isso, gera consequências. Sejam elas quais forem. Eu poderia aqui passar a noite toda falando sobre consequências de afastamento devido ao pecado de um contra o outro. Gera consequências. O problema é que nós pecamos contra Deus e nos afastamos dele, ele da gente. E quando o homem, a raça humana, se afastou de Deus e Deus da raça humana, virou o que virou. A maldade veio no mundo. E tu pergunta hoje para todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, você pergunta para com dinheiro, sem dinheiro, casado, solteiro, separado, adolescente, jovem, criança às vezes, pergunta como é que tu tá? Pergunta de novo, não, mas vem cá, como é que tu tá? Você vai se surpreender que a maioria das pessoas vai dizer que está mal. Porque depois que o homem se afastou de Deus, o mal entrou no mundo. E o mal é muito diferente do bem, porque o mal opera, o bem não. O bem até opera, há bem pouco. O mal opera muito mais. Por exemplo, alguém já estava no centro de Porto Alegre, época de Natal, e alguém passou e botou um telefone na sua bolsa. Toma, com um bilhete, presente de Natal. Hã? Mas tirar da bolsa bastante. O mal opera muito mais que o bem. O mal opera.
O bem existe? Existe. Em operação? Muito pouco. O mal opera muito mais que o bem. Agora, o que é isso, afinal de contas? O que é isso, senão o resultado do afastamento de Deus? Porque eu sou testemunha do que eu vejo aqui. E, inclusive, tem pessoas que estão aqui, que eu poderia colocar uma fila aqui, e a gente amanhã com um por um contando o que aconteceu quando chegou aqui. E quando chegou aqui, não encontrou a igreja, encontrou Jesus. Porque o texto que eu estou falando aqui não está dizendo que Deus colocou o seu filho na cruz para que os homens se reconciliassem com a igreja. Aliás, tem muita gente dentro da igreja que faz culto pra caramba e está afastado de Deus. Porque não é sobre o culto que a gente faz. A gente pode estar em paz com a igreja e afastado de Deus. Porque não tem como nós estarmos próximos de Deus e não ter uma vida em paz e abençoada. Pastor, é que tu não conhece os meus problemas, irmão. A palavra fala, a palavra mostra que o relacionamento ideal nosso com Deus é o relacionamento do Abba. Sabe o que é o Abba? É a criança que não sabe discernir quem é pai e quem é mãe. É o bebê que nasce. O bebê nasce, o bebê tem cólica, sim ou não? Tem dor, chora. Mas quando ele vai para o colo da mãe, que é a representação do amor de Deus, mais puro manifestado no homem é o amor de mãe. O amor de mãe pode-se dizer, como diz o Edson na terça-feira, uma linguagem, uma figura antropomórfica do amor de Deus. O amor de Deus se revela materialmente entre os homens, mais puro no amor de mãe. Por isso que a palavra fala que pode até uma mãe esquecer-se do filho. Todavia, eu não esquecerei de vocês, diz o Senhor. Pode até, o limite, pode até uma mãe se esquecer. O limite do amor de Deus demonstrado entre nós é o amor de uma mãe, que ama profundamente. Então o filho está lá, nasceu, está chorando, mas quando vai para o colo da mãe, ele pode continuar com dor, mas ele se sente seguro e ele não tem noção cognitiva, intelectual, de que aquela é a dona Ana, a minha mãe. Mas ele sente algo dentro dele, no mais profundo do ser dele, ele sabe que aquela é a mãe. A palavra Abba Pai significa isso, aqueles que têm essa certeza lá dentro do seu coração. Não tem como explicar, não sei explicar para vocês, não sei definir Deus, isso e aquilo, não, só sei uma coisa, quando eu estou perto dele, eu me sinto tranquilo e confortável. É essa figura do Deus que se reconciliou com a gente, para que todos nós fôssemos abençoados, porque não tem como viver uma vida com Deus sem ser abençoado, é impossível, porque a palavra diz que ele é Pai. E além disso, para encerrar, falei que ia ser curto hoje. Além disso, para encerrar, a palavra fala que ele nos deu para nós o ministério da reconciliação. Tudo que nós fazemos aqui, irmão, tudo que a gente faz, a estrutura, o louvor, recepção, o culto convida, tudo isso é uma forma, um pretexto de chamar a atenção dos filhos, que já são filhos, mas não sabem que são filhos. Porque a fé, para ser filho, a fé para se tornar de Deus, não tem que ser da pessoa, tem que ser nossa. Como nós que somos irmãos aqui, filhos do mesmo Pai, já recebemos a informação de que Ele morreu por todos e se reconciliou com todos. Todos receberam a bênção da reconciliação. Nós, que já entendemos, se é que alguns já entenderam exatamente o que significa, aquele que ainda não entende, passa na rua aí, que xinga a igreja, que joga pedra, que fala mal de crente. Essas pessoas são tão irmão, que entre nós aqui tem pessoas que odiavam a igreja, e estão hoje aí defendendo em encontros de família. Porque eram filhos, só não sabiam. Quando a palavra diz que Deus em Cristo, significado da cruz, Deus em Cristo estava através da cruz abrindo um leque para todo mundo ter paz com Ele e voltar a se relacionar com Ele, perdoados todos. O nosso exercício, o nosso papel é qual? É voltar para casa.
é voltar. O filho pródigo, quando estava o pai, quando ele decidiu voltar, onde estava o pai? O pai foi buscar ele? Ó, viu, teu filho tá lá no meio dos porcos, cara, comendo bolota de porco, teu filho. Ele foi buscar? Não foi. Ele ficou na porta esperando. Um dia ele volta. E lá vem o filho. Ah, meu filho. E quando ele chega, ele encontra quem? O pai que já tinha perdoado. Exatamente isso. O Senhor já perdoou a nós todos aqui. Todo mundo já recebeu o direito e voltar a Ele. E isso não tem nada a ver com a religião ou religiosidade que nós vivemos. A religiosidade é consequência. A religião é a família dos irmãos. Estar na religião não me faz irmão, mas ser irmão naturalmente vai me empurrar para dentro da família. Não se iluda. O Senhor Jesus disse que há lugar para nós todos. Há perdão para nós. E a mensagem da igreja não é uma mensagem de vem para uma igreja ou coisa parecida, não. É aceitar o convite dos irmãos, dizendo: o Pai já perdoou, o caminho ao Pai está acessível. E a palavra diz, inclusive, que o próprio Jesus é advogado dessa gente, nós. A palavra diz que Jesus fica do lado do Pai. Aí lá vem você que não tem coragem, às vezes, de chegar perto dele, porque afinal de contas você é muito pecador, né? Você é muito pecador, e aí se você chegar perto dele, ele vai rejeitar você porque você não tem os méritos, como se você tivesse algum mérito na reconciliação. Tá tudo na cruz, o mérito é dele. E aí você chega com seus problemas todo torto, com um monte de dificuldade, com problemas que só a sua mente sabe, ninguém sabe, das culpas e das coisas que você carrega. Aí você vem perto do Pai, e quando você chega perto do Pai, o advogado está do lado e diz assim: então, Pai, esse aí é o José. É meio cabeça dura, mas ele quer. Aí o pai vai lá e recebe o José como filho, porque afinal de contas José já é perdoado, porque Jesus já morreu na cruz por ele. Então Jesus diz: Pai, esse aqui recebeu, esse aqui é teu também, esse aqui é teu também, esse aqui é teu também, esse é teu também. Então o convite hoje que eu tenho para vocês todos é que vocês aceitem. Porque se nós não aceitarmos essa reconciliação, que coisa de vida a gente vai continuar tendo? Uma vida de reclamação, de ansiedade, de angústia, uma vida correndo atrás das coisas, uma vida como um órfão que não tem pai, uma vida de necessidades. Todo dia que vem na igreja tem um cestinho de pedido para entregar, como se fosse um necessitado. A vida do crente virou andar com um cestinho pedindo: Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo, Deus, eu quero aquilo outro. Quando na verdade ter Ele é o suficiente. Nós já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados. E ter Ele nos basta. E aí você vai perceber. Escuta bem. Vou ser bem sincero com vocês aqui para a gente encerrar. Vou ser bem sincero. Os seus momentos com Deus estão se resumindo a essas 2 horas aqui. Você recebeu o direito da reconciliação, mas vive como quem está brigado. Você sabe que você não fala com Ele. Você sabe que a sua oração em casa é para dormir e para comer, ou quando tem uma necessidade. O perdão que Ele deu para nós não é para isso. E você está procurando solução dos problemas em lugares errados. Porque a solução dos nossos problemas está em a gente ter paz com Deus. Resolvido isso, o resto tudo fica em paz. Ah, pastor, mas aí eu, para ter paz com Deus, eu tenho que vir para a igreja e virar crente e mudar um monte de coisa? Você tem que só que aceitar
que você foi perdoado e agora dá para ficar perto dele. A obra, os trabalhos, orientações, tudo é depois. Tudo é depois. Chegar e dizer para ele: Pai, aceitar o perdão e viver próximo dele. Quando isso acontecer, você vai perceber que estar reconciliado com o Pai é uma bênção. Nós vivemos numa sociedade doente. Sociedade doente. Conversa, irmão, com as pessoas. Procura assunto com as pessoas. A sociedade, na sua grande maioria, está doente. Os casamentos, a grande maioria, estão por conveniência. Os filhos estão sozinhos em casa, trancados dentro de um telefone. Você não consegue ter mais do que 10 minutos de tempo com seu filho por dia. Você não conversa mais na sua casa com a sua família. Tem pessoas que não têm mais prazer da sua casa, preferem estar no trabalho, em qualquer outro lugar, e acham um lugar para passar antes de ir para casa, porque são pessoas doentes. A sociedade está doente. Está procurando solução. Se o outro fosse melhor, se o outro fosse bom, se eu recebesse isso, se eu recebesse aquilo, se fosse de um jeito, se fosse de outro, quando na verdade estamos procurando no lugar errado. O que nós estamos procurando já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já morreu por nós e nos deu paz com quem de fato tem o poder de pegar a gente com cólica da vida. Cólica da vida. A vida é dura. Cólica da vida. Cólica das relações. Cólica de um desemprego. Cólica da falta de recurso financeiro. Cólica das cabeçadas que você mesmo deu. Cólica de não ser atendido. Cólica de não ser suprido. E todo mundo deu as costas para você. E a única coisa que você consegue fazer é... E ele está dizendo assim: estou aqui. E se a gente aceitar isso e chegar perto dele, com cólica mesmo, porque a vida é dura e vai continuar sendo, para sentir lá dentro a segurança de que nós não estamos sozinhos. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A fome, o abandono, a solidão, as enfermidades? Quem vai ser contra nós? Quem nos afastará do amor de Deus? Hein? Quem tem o poder de afastar um filho de um pai com esse poder que tem? Alguém tem filho aqui? Alguma mãe tem filho aqui? Tem filho? Pequeno ou adulto? Pode ser adulto, né? Adolescente? Se eu quiser, eu afasto o filho de ti? Se eu pegar, eu tiro de ti? Quem pode afastar o teu filho de ti? Ninguém. Deus é igual. Deus é igual. Quem nos afastará do amor dele? Nossos pecados, nossos erros. Desde que haja arrependimento, ele estará lá. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Vamos orar? Porque eu fui além do que ia falar. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que se sentem afastadas de Deus. Os sinais da sua vida mostram que você não está perto de Deus e nem Ele de você. Se você está assim, enquanto o louvor canta, você vai vencer a vergonha, a timidez e o diabo. Você vai vir aqui na frente e a gente vai orar junto. E você vai se reconciliar com o seu Deus, porque Ele já pagou para ter a reconciliação contigo. Amém? Tudo que tenho é teu, eu sou teu. Tudo em mim quer viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque, tudo em mim quer viver
guiado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. Ansiamos por ti, te desejamos, Senhor. Tu és tudo que precisamos, que necessitamos. Ansiamos tua presença, reconciliação. Encontramos paz em ti, Deus. Abrimos o nosso coração. Eu abro meu coração. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu pode fazer. Deus, a tua palavra, Senhor, a tua palavra não está presa nas estruturas religiosas dos templos evangélicos, católicos ou o que quer que seja. A tua palavra é um poder independente, soberano. A tua palavra, ela é mais poderosa do que qualquer coisa existente. A tua palavra não está limitada aos homens, a tua palavra é livre. E eu tenho certeza, Senhor, que acima da estrutura religiosa cristã que temos aqui, a tua palavra está sobre todas essas coisas. A tua palavra está quebrando preconceitos das pessoas em relação à igreja. A tua palavra está quebrando os muros que separavam as pessoas do Senhor. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é poderosa. A tua palavra está acima de mim, a tua palavra está acima do caminho. A tua palavra está acima das instituições, a tua palavra é poderosa. Que seja todo homem mentiroso e a tua palavra verdadeira. Então sobre a tua palavra, Senhor,